agradecer ao Senhor. É noite de agradecimento, é noite de graça, é noite de paz. O Senhor está no meio de nós. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, nessa noite. Nós te agradecemos. Brasil, e o privilégio de, dessa vez, dessa vez, de falar algo das coisas de Deus, de falar algo, uma parte da palavra do Senhor. Para isso eu gostaria de ler na Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 21, versículo 25. Abra sua Bíblia lá no Velho Testamento, no livro de Juízes, capítulo de número 21, versículo de número 25. Juízes, Velho Testamento, capítulo de número 21, versículo de número 25. Juízes 21, versículo 25. Todos encontraram? Diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Curioso, né? Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Nos comentários teológicos, esse é o tema do livro de Juízes. O último versículo do livro de Juízes contém o tema do livro de Juízes, que é exatamente esse: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Uma verdadeira anarquia, né? Esse é o conceito de anarquia. Não havia rei, não havia autoridade, cada um fazia o que achava mais reto. Talvez você até fique pensando, nós vamos falar bastante sobre isso, sobre esse momento. O curioso desse momento é que também na teologia, nos estudos teológicos, é considerado um dos períodos mais negros da história de Israel. Ora, a história de Israel, ela tem momentos muito difíceis, momentos muito negros, turbulentos, tumultuados, momentos espirituais ruins. Porém, esse momento em que o livro de Juízes foi escrito é considerado, na história de Israel, um dos piores momentos do povo de Israel. Vamos ver o porquê exatamente nessa noite. Antes, porém, eu gostaria que você pensasse um pouco. Por que esse livro se chama Juízes? Por que tem um livro na Bíblia que se chama Juízes? Já parou para pensar? São muitos livros na Bíblia. O porquê desse nome? Ora, o porquê desse nome ou o porquê desse livro é o mesmo motivo que tem não apenas um, mas dois livros na Bíblia que se chama Reis. Os livros de 1ª e 2ª Reis. E também tem o livro de Juízes. Ou seja, esses livros têm o nome do período que eles representam, da forma de governo ou de falta de governo. Não que de uma certa forma não houvesse, porque é conhecido esse período meio como que uma teocracia, porque Deus instituía juízes, mas por vezes o povo em si, de uma certa forma, sentia-se assim, achava-se assim, vivia dessa forma, como nós vamos ver nessa noite. Mas então o motivo do nome desse livro é o mesmo motivo que tem dos reis, porque ali diz respeito a um período da história de Israel em que os reis governavam, começando com Saul, um rei que o povo escolheu, logo depois Davi, um rei que Deus escolheu, e aí vem Salomão e muitos outros reis. E Deus nos deixou estes livros na Bíblia, Juízes, Reis, e aí nós temos Crônicas. Por que Crônicas? Ora, porque esse livro tem
crônicas, tem histórias, tem fatos narrados que aconteceu, são os livros das crônicas. E por que existe tudo isso na Bíblia? Reis, Juízes, Crônicas, esses livros. Nós vamos ver hoje também um pouco sobre isso. Que essas coisas existem na Bíblia, estes livros existem na Bíblia, para que eu e você não cometamos os mesmos erros que aquelas pessoas daquela época cometeram. Porque está escrito, então a gente lê e aprende. Ou para que nós acertemos da mesma forma como muitos deles acertaram. Então a gente lê, entende, a gente acerta o que eles acertaram e evita de errar o que eles erraram. Amém, irmãos? Por isso que a Bíblia existe para nós, por isso que Deus nos deixou, por isso que Ele fez questão que fossem escritos esses livros: Reis, Juízes, Crônicas, Salmos, Provérbios na Bíblia. Então, para que nós possamos aprender com tudo isso, não errar naquilo que eles erraram e acertar naquilo que eles acertaram. Vamos falar mais sobre isso e vamos continuar então. Um dos motivos pelos quais esse período da história de Israel de Juízes é considerado um dos períodos mais negros é porque o povo, neste período, e nós vamos ver claramente aqui, eu vou citar para você vai ver claramente, eles viviam um carrossel espiritual. Ora estava lá em cima, ora estava lá embaixo. Uma verdadeira roda gigante espiritual. Ora estava lá em cima, ora estava lá embaixo. Logo nós percebemos que essa questão, que essa bipolaridade não é algo bom. Já viu aquela pessoa, talvez eu e você sejamos assim, não sei, mas é bom nós nos avaliarmos. Ora está crente demais, ora está frio demais. Ora todo mundo é pecador, está aconselhando todo mundo, ora ele está lá embaixo e não está nem aí para nada. Isso não é bom, meus irmãos. É por isso que a Bíblia fala, seja sim, sim, não, não. Não é sim, não, ora sim, ora não. Porque até aquele que é não, não, tem mais oportunidade para ele, a Bíblia fala isso em vários momentos, do que aquele que é sim, não, sim, não. Você nunca sabe em que momento você está hoje, você está lá em cima ou você está lá embaixo. Se você não, não, então claramente nós vamos ter uma palavra com você, há uma posição. Tem como a gente chegar, eu sei quem você é, mas esse que está nessa roda gigante espiritual, isso é muito ruim, de todas as formas. Esse período, vamos ver isso aqui na Bíblia, Juízes capítulo 2, versículo 8. Juízes capítulo 2, versículo 8. O próprio texto diz isso, Juízes capítulo 2, versículo 8. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, rescindiam e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os, eles nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz. E aí o texto continua dizendo, falando de algo difícil. Ou seja, lá no versículo 8 diz, olha, havia um juiz, aí o povo voltava para Deus. Esse juiz morria, aí o povo se afastava, os filhos esqueciam do que levou os seus pais a se voltarem para os caminhos do Senhor. E porque nessa ida e vinha acontecia o que acontece ainda hoje. Que não é maldade ou algo, ou, na verdade até é algo que pode ser libertador, porque quando a mão de Deus sai de sobre nós e saía de sobre aquele povo, então o inimigo ficava livre para agir. Os seus inimigos ficavam, como ainda hoje, quando a mão de Deus está distante de nós, fora de nós, porque nós não queremos estar sobre as mãos do Senhor, sobre o cuidado do Senhor, sobre a bênção do Senhor, então a gente está ali vulnerável. A Bíblia diz isso de várias formas, em vários lugares. A Bíblia diz, olha,
estando alguém livre, está lá o Espírito Santo, o Espírito de Deus, essa pessoa se distanciando de Deus, o Espírito saindo dessa pessoa, outros 7 demônios voltam para aquela pessoa. Então, de várias formas a Bíblia diz isso, e isso acontecia naquele povo, naquela época. Por isso que este período é um período difícil, porque houveram várias idas e várias vindas, um período de cerca de 250 anos aproximadamente. 13 juízes passaram, mas sempre indo, vindo, ora aquele povo distante, o juiz morria, os filhos se distanciavam, daqui a pouco eles voltavam, e assim ia. Um período difícil. Algo curioso, e eu gostaria que projetasse, por favor, Manhauena ali, nos comentários bíblicos teológicos desse período, diz algo muito interessante que nós devemos aprender. Eu fiz questão de escrever e colocar ali se puder diminuir só um pouquinho, mas tá claro, tá bem claro, é porque tinha uma moldurazinha ali. Isso. Preste bastante atenção. Em alguns comentários do livro de Juízes teológicos desse livro, e sabe, por isso que nós lemos a Bíblia, por isso que a Bíblia foi deixada, e não somente, por isso que nós devemos aprender. Olha o que dizia no comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, e eu fiz questão, porque isso falou muito comigo, porque é uma grande verdade para todos nós. Eu fiz questão de escrever e deixar ali, para não apenas falar. A gente aprende com aquilo que a gente ouve, a gente aprende com aquilo que a gente vê, e dizem que quando a gente escreve, a gente ainda aprende mais ainda. Então é bom ouvir, é bom ver, é bom escrever, tudo isso são formas de aprendizado. Os seres humanos nunca aprendem bem as lições que a história ensina. O comentário teológico do livro de Juízes diz isso: os seres humanos nunca aprendem bem as lições que a história ensina. Meu irmão, isso com relação à Bíblia. A gente vê os erros de Davi e cai nos próprios erros de Davi, que a gente já leu, os erros de Salomão e cai nos erros de Salomão. Mas não apenas, preste bem atenção, olha só. Os erros de nossos pais. Quantos filhos caem nos mesmos erros dos pais? Fazem questão de cair. O pai aconselha o filho, meu filho, eu errei em tal ponto. Eu queria ter estudado e não estudei, eu errei, olha, eu caí nas drogas, nos vícios, e assim por diante, muitos outros conselhos. Aí o filho diz assim: não, mas você fez, né? Você fez, eu posso fazer, você não pode falar comigo, porque você errou, né? Você fez isso. Sim, eu fiz, eu estou falando que eu não fiz, não, mas eu estou dizendo o seguinte: eu fiz, foi ruim, você está vendo que é ruim, não cometa os mesmos erros que eu cometi. Mas aí o filho vê até uma legalidade, uma justificativa para cometer o mesmo erro que o pai cometeu, que o pai está falando: eu reconheço que eu errei, por favor, não erre, aprenda com o meu erro. Não, mas você não pode falar isso comigo, e vai lá. Não é verdade? Quantos assim fazem? É curioso, muitos filhos, existe estatística e algo estudado, que às vezes o pai agredia e batia na mãe, o filho, o homem, sofria com aquilo, sofria muito, de repente ele cresce, se casa e bate na sua esposa, mãe dos seus filhos. Então, mas peraí, você não sofreu com isso quando você era criança? Por que agora você cresceu, sofreu tanto? Você comete o mesmo erro que um dia você condenou tanto. Sabe, os seres humanos nunca aprendem bem as lições que a história ensina. No comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal está lá escrito. E o livro de Juízes nos mostra isso. Os pais erravam, se arrependiam, se voltavam para Deus. Daqui a pouco os filhos se distanciavam, cometiam os mesmos erros dos pais, aí voltavam. Amém? Mas vamos prosseguir. Não bem prosseguir, porque ainda quero falar um pouco sobre isso, sabe? E é por isso que a Bíblia deve ser estudada, para que nós aprendamos nela. Essas crianças, foi o que eu queria dizer, falei que ia fazer menção a elas, elas vão ali para outro espaço, não é para não dar trabalho aqui dentro, não. É para aprender Bíblia lá fora. Amém? Na linguagem delas, da forma delas, às vezes de uma forma lúdica. E eu vou te dizer mais. Se está funcionando como normalmente funciona, eles aprendem às vezes mais Bíblia lá fora, lá na salinha delas, do que aqui dentro.
Porque por vezes a mensagem que é lá fora é mais bíblica, é mais baseado na Bíblia, é mais texto bíblico, é mais personagem bíblico, é mais, sabe, tirado diretamente da Bíblia do que por vezes aqui dentro, onde nós adultos, por vezes queremos uma pregação meio filosófica, meio como é que se fala? Autoajuda, uma coisa meio autoajuda, uma mensagem nem muito Bíblia não, porque olha, o povo, não se aprofunde muito na Bíblia, não, vamos para uma filosofia, para uma autoajuda, para falar de riquezas, de prosperidade, aí atrai a atenção das pessoas, e às vezes é menos Bíblia do que lá fora, mas sabe, então eles vão lá para fora, é um trabalho importantíssimo, é para aprender Bíblia, amém? Aleluia. E eu sei que em muitas igrejas, e creio que aqui está aprendendo Bíblia, personagens assim, ainda mais temos que sempre olhar e estudar. Me lembro há cerca de uns 30 anos atrás, quando ainda jovem, solteiro, na Vila Redenção, onde congregávamos, fizemos lá uma gincana dos jovens, várias etapas assim, de uma forma, de outra. O jovem tem que ter eventos, tem que ocupar o tempo, aí tinha gincana de todo tipo, de esporte, disso, daquilo, de criatividade, e entre essas muitas gincanas, dividida em grupos, uma disputa, saudável, tal, e tinha inclusive a gincana bíblica. E aí na gincana bíblica nós escolhemos o livro de Juízes, onde por alguns dias, semanas, eu sugeri inclusive esse livro, e aqueles grupos estudaram o livro de Juízes, para que então, após um período lá de dias, de semanas, nós nos reuníssemos e várias perguntas fossem feitas sobre o livro de Juízes, para testar o conhecimento daqueles, havia gincana, pontuação, premiação, mas para que tudo isso? Para que as pessoas conhecessem, para que a gente conhecesse o que está nesse livro, tudo isso que nós estamos falando, que é citado no próprio texto do livro, dessa roda gigante espiritual, dessas questões todas, e vamos ver outras aqui. Então vamos continuar vendo. Entre os juízes, quais juízes nós podemos citar? Quais juízes você conhece desse período? Vamos ver alguns deles, alguns dos 13, 14 juízes que existiram sobre esse período. Sansão foi um desses juízes. Se você ver lá Juízes capítulo 13 em diante, você vai ver sobre Sansão. É Sansão, hein? Não é Hércules, não. Talvez alguém até confunda, Hércules é aquele outro fortão lá, da mitologia grega. Nós estamos falando aqui de um outro forte, Sansão, da Bíblia. Amém? Talvez alguém até confunde, é o Hércules da Bíblia? Não, o Hércules é da mitologia, é Sansão. Homem forte, que certa vez com uma queixada de jumenta venceu, feriu mais de 1000 filisteus. Sansão. O Espírito Santo vinha sobre ele, lembra? Os cabelos grandes. Pois é, tudo isso as crianças vão aprendendo lá na escolinha, sobre Sansão, tudo isso, esses personagens bíblicos. Mas tem lições sobre isso. Sansão foi derrotado, teve os olhos vazados, porque desobedeceu a Deus, porque quebrou sua aliança com Deus, porque fez aquilo que Deus falou que não era para fazer. E aí quando ele se arrependeu, e na sua última oração, então o Espírito do Senhor veio novamente sobre ele, ele teve a sua força, porque ele não era forte assim em todo tempo, em todo momento. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor vinha sobre ele não era grandão, fortão. Ele tinha uma força sobrenatural, porque o Espírito do Senhor vinha sobre ele. Sansão foi um desses juízes. Amém? E há muito a aprender na Bíblia sobre a vida de Sansão, sobre o que aconteceu, sobre um fato. Algo que é um fato, não é algo assim, criado, não é algo que foi criado, é um fato, um personagem Sansão, que é um fato, contando a história, o testemunho dele, não é uma ficção, a Bíblia não é uma obra de ficção, são fatos que aconteceram, amém? É interessante a gente ler ela e imaginar como é que foi isso, como é que isso aconteceu, e tem aventura na Bíblia, tem emoção, tem romance, tem de tudo. Tem coisas interessantíssimas na Bíblia, fatos, a gente fica pensando como é que foi isso, Às vezes a gente pode sorrir, gargalhar, lendo a Bíblia, pensando, nossa, como é coisa engraçada isso aqui que aconteceu, já viu na Bíblia falando que o homem ali sem Deus, é uma situação tão difícil que a cama é estreita e o cobertor é curto. Falando da dificuldade de um homem, ser um espírito de Deus, um homem distante de Deus, e aí ele usa a seguinte ilustração, é como dormir em uma cama estreita com
uma coberta curta. Tem umas coisas curiosas, né? Uma forma de dizer. Sansão, o que mais? Gideão, outro juiz. Os 300 de Gideão. Não é aqueles 300 lá do filme, não. Aqueles lá são outros 300. Não tem o filme dos 300? A história é parecida, só que essa aqui é muito anterior. Isso aqui é cerca de 1000 anos antes de Cristo. Aqueles 300 lá são outros. O pastor está falando que aqueles 300 perderam a guerra. Esses 300 aqui são outros. Talvez alguém, já vi, virou filme, né? Passou na televisão, eu vi os 300. Não, aquilo é outros 300. O pastor disse que aqueles perderam a guerra. E esses aqui enfrentaram algo maior, porque veja bem, a princípio, e você vê isso na Bíblia, era 32 mil. E o outro exército era muito maior. A Bíblia não diz qual era a quantidade, mas 32 mil era pouco comparado ao exército inimigo. E Deus olha para Gideão, né, e fala, tem até uma brincadeira aí, né, daquele filme lá, tem algumas comédias, né, stand-up, alguém que fala as brincadeiras, mas Deus olha mais ou menos daquela forma meio cômica, né, e fala, Gideão, tem muita gente aí. Mas o outro exército é maior, bem maior, tem muita gente aqui, tem muita gente aí. E vai abaixando e chega a 300. E se você olhar na sua Bíblia, olha que curioso. Deus fala, Gideão, você vai falar o seguinte. Chega no povo e fala assim, quem for medroso ou covarde, está liberado, pode ir embora sem problema nenhum, sem ressentimento, sem mágoa, pode ir embora. 22 mil foram embora, de 32 mil, porque o outro exército era grande, era muita gente. Se fosse mais ou menos 1 para 1, talvez eles ainda iam ficar, vamos lá, vamos enfrentar, né? Falou de medroso e covarde, né? Isso é muito pesado. Aí 1 para 1 a gente vai lá, o outro exército era muito maior, a gente não sabe quanto que era, mas Deus falou, Gideão, tem muita gente aí, né? Vai lá e fala o seguinte, os medrosos e covardes não tem problema nenhum, pode ir embora, vai em paz. 22 mil foram, só ficou 10 mil. Fala, nossa, esse negócio estava difícil agora, né? 22 mil só ficou 10 mil, agora que vai ficar complicado mesmo, né? Igual lá as brincadeirinhas lá do stand-up, agora que vai ter que ser uma meia dúzia para cada um aqui, o negócio está ficando complicado. Aí Deus fala, então ainda tem muita gente. Você vai fazer esse outro teste aqui, vai no ribeiro, vai beber água. Quem beber água assim, você escolhe. Quem não beber água assim, pode dispensar. Fala, não tem problema, olha, você não passou aqui no teste, na peneira. E alguém fala, eu nem sei porque fui reprovado. Não tem problema, você foi reprovado. 300. E meu irmão, com aqueles 300, eles venceram um exército dezenas de vezes maior. Amém? Você vai lá na Bíblia, no livro de Juízes, a partir do capítulo 6, depois, não agora, porque agora nós vamos falar mais coisas aqui. Aí você vai ver na Bíblia como esses 300 venceram aquela multidão. E aí você, só antes de a gente passar adiante, e você acha que Deus não age assim ainda hoje? Só antes da gente passar adiante. Você acha que o Deus que aprontava essas situações na Bíblia, que de repente você fala assim, Deus, as coisas estão difíceis. Aí Deus fala assim, mas eu vou complicar ainda mais. Fala, mas Deus, mas está difícil. Não, mas antes de eu te dar a bênção, eu vou complicar ainda mais. Amém, irmãos? Ou você acha que foi só na Bíblia que Deus fazia essas coisas assim, né? Que Deus tinha esse jeito. Muitos de nós, muitos testemunhos, alguém fala, olha, estava difícil. E aí quanto mais eu orava, mais difícil as coisas ficavam. Porque o mesmo Deus da Bíblia continua sendo o mesmo Deus hoje, que às vezes ele deixa assim lá na última hora, no último, aleluia, glória a Deus. É para a bênção ser muito grande, é para o testemunho ser muito grande mesmo, amém, irmãos? É para não ter dúvida, é para não achar que é assim, não, mas foi por causa disso. Não, quando todos os recursos se esgotaram, aí vem a providência de Deus, aleluia, glória a Deus. Então, assim foi com Gideão, isso está na Bíblia. O que mais? Débora. O que mais tem no livro de Juízes? Débora. A partir do capítulo 4 de Juízes, preste bem atenção, olha bem para cá. Hoje nós temos feminismo, né? Coisa ruim, que, né, tem às vezes uma ideia em algum aspecto ali boa, mas veja bem, se a gente olhar na Bíblia, a gente vai ver que uma mulher foi juiz de Israel cerca de 1000 anos antes de Cristo, cerca de mais de 3000 anos dos dias de hoje. Uma mulher foi juíza, uma daqueles juízes de Israel, daquele período, era uma mulher, a profetisa Débora, juíza também. Abra lá em Juízes, capítulo 4, versículo 1. Livro de Juízes, capítulo 4, versículo 1. Aliás, livro de Juízes, capítulo 4, versículo 4.
Débora profetiza, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. E ela não precisava ser, não era solteira, independente, não, era Débora, juíza, mulher de Lapidote. Mas não era o seu esposo que julgava Israel. Lapidote é citado aqui, mas não era ele que foi juiz de Israel, foi mais. Foi Débora que era juíza de Israel. Ela julgava Israel naquele tempo. Então fala assim, olha, os judeus e tal, e sim, tem coisas na cultura judaica e tudo mais que precisavam ser mudadas, que foram mudados, tinham o seu tempo, a sua época, o seu porquê, de todas aquelas povos daquelas épocas, inclusive, mas não se esqueça, preste bem atenção, saiba, diga para as pessoas, você sabia que na Bíblia o povo de Israel, cerca de 1000 anos antes de Cristo, uma mulher governou aquela nação, uma mulher jogou aquele povo, e olha o que mais a Bíblia diz, Juízes capítulo 4, versículo 8, olha o que essa mulher fez ainda mais, ela não apenas foi uma das juízes, mas foi uma grande juíza. Juízes capítulo 4, versículo 8, então lhe disse Baraque disse para Débora, então lhe disse Baraque, se fores comigo irei, porém se não fores comigo não irei. Na batalha, Baraque disse para Débora, e ela lhe respondeu, certamente contigo irei, porém não será tua a honra da investida que empreendestes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e foi com Baraque para Quedes. Amém, irmãos? Está aí algo bom para ser citado, né, nos cultos, né, de mulheres, nas reuniões, citado, lembrado de Débora na Bíblia, citado perante as pessoas. Está aqui um bom exemplo, né, do reconhecimento da mulher, das obras das mulheres, que são muitas na Bíblia, são muitas. Olha lá a igreja no Novo Testamento, quantas mulheres são citadas. Paulo, ele agradece mais a mulheres nas cartas lá no Novo Testamento do que a homens. Ao final das cartas, olha, eu agradeço a igreja que está na casa da irmã fulana, e a irmã Beltrana, e Deus usando mulheres. Então tem, e a Bíblia tem. Aleluia, glória a Deus. O que mais vemos no livro de Juízes? O que mais podemos aprender no livro de Juízes? Não bem no livro, mas no período. Existe um período no período de Juízes, um período curioso, que além de ser o período dos Juízes, ele teve um nome particular, especial. Houve um período da história de Israel que é conhecido como o período do Icabod, ou Icabode. Algumas traduções falam Icabode, outras Icabô. Esses nomes antigos não têm uma pronúncia exatamente exata, mas é a mesma coisa. Por isso que o nome de Jesus, irmãos, não é problema, isso é besteira, bobeira. Alguém, esse é aquele, não é, você não está adorando, é Yeshua, não, esse é o, não, tudo é Jesus. Fale o nome, é variação, é língua, é pronúncia, mas é a mesma pessoa. Amém, irmãos? Então, esse período, dentro do período dos Juízes, conhecido como Icabode, ele é citado em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 21. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 21. Samuel é considerado o último juiz. Samuel, ele faz parte desse período dos Juízes. Samuel 4, 21. É interessante conhecermos esse período. Muitos daqueles salmos foi escrito no período do Icabô, ou Icabode. Muitos daqueles salmos que dizem assim, foi-se a glória de Israel, esqueceu-se Deus de nós, será que ele não vai voltar a olhar mais para nós? E tal, foram escritos nesse período, por isso que muitos dos salmos têm essa forma triste, às vezes de lamento, dizendo, olha, e aí agora a glória, né, em nós, será? Porque foi escrito nesse momento de Israel, aonde 1 Samuel capítulo 4, versículo 21 diz o seguinte, mas chamou ao menino Icabô, ou Icabode, como eu disse, algumas bíblias vão dizer, dizendo, foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. O seu sogro, Eli, o sumo sacerdote Eli, quando recebeu a notícia que os seus 2 filhos tinham morrido na batalha, caiu para trás, grande, velho, obeso, caiu para trás e morreu. A sua nora deu à luz naquele momento,
e o nome do seu filho, porque eles tinham muito esse hábito na Bíblia, de nomear uma criança conforme o momento que estavam vivendo, a nação, a pessoa, e aí muitos receberam nomes assim, e aí aquela mulher deu o nome do seu filho de Icabô, que quer dizer, foi-se a glória, sem glória, sem glória, Icabô é sem glória. Por que ela deu esse nome? Porque a glória de Israel, que era a arca do concerto, aquela mesma lá do Indiana Jones, o Indiana Jones e os caçadores da arca perdida, mas a gente conhece ela pela Bíblia, né? Mas alguns só ficaram conhecendo lá do filme, né? Porque a arca realmente é um mistério. Onde está a arca do concerto? Que tinha as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu, uma jarra de ouro com maná que caía do céu todas as noites e só durava um dia, mas lá na arca ele estava. Onde está? Deus a levou, não sabe, ninguém sabe, Deus a levou, um mistério. Mas até vamos ver um pouquinho agora, antes de passar adiante, talvez o porquê que ela desapareceu, porquê que ninguém sabe. A não ser o Indiana Jones, né, que fez o filme lá, né, Indiana Jones e os caçadores da arca perdida, ninguém mais sabe, né? Mas ninguém sabe da arca, porque nós vamos até ver um pouquinho aqui o porquê, mas olha só, quando a arca, que o povo estava usando naquele momento como um amuleto, e aqui eu quero abrir um parênteses muito grande, olhe bem para cá, que Deus não gosta de amuletos, por isso que na nossa fé, na nossa religião não tem amuletos. Nós até poderíamos, algumas igrejas evangélicas, cristãs, têm até a cruz vazia, que ela tem uma grande mensagem, algumas têm, cruz vazia, às vezes um pendente, em um colar, alguma coisa da cruz vazia, que ela tem uma mensagem, a cruz vazia tem uma mensagem, mas nós por vezes até evitamos, não que não estou dizendo que possa, que não possa, mas por conta da questão de amuletos, eu quero lhe dizer algo, nós estamos falando aqui do período do Icabode, né, de 1 Samuel, capítulo 4, versículo 21, depois você olhe lá na sua casa sobre esse período, mas olha que curioso, a arca realmente era a presença de Deus, realmente era. Nós vamos ver que quando ela foi levada lá para a terra, ela aprontou na terra para onde ela foi levada, ela fez e desfez, ela aconteceu lá na terra dos inimigos, mas naquele momento Deus permitiu que a arca fosse levada, como Deus pode permitir que templos, igrejas virem bar, virem boate, virem não sei o que, ou que tudo mais, ou a Bíblia, ou sei lá o que quer que seja, porque a questão de Deus não são essas coisas, os objetos não é nada assim, tudo isso tem valor, a própria Bíblia, a arca e tudo mais, quando isso faz parte de uma relação, de algo maior, amém? Quando isso está dentro de um propósito que leva a Deus, isso só tem sentido, esse templo só tem sentido, e a Bíblia e tudo mais, quando isso tem a ver com uma relação entre nós e Deus, amém? Deus permitiu que a arca, que representava a sua própria presença, que os inimigos vencessem aquela batalha, os filhos de Eli morressem na batalha, e a arca foi levada, e aí a princípio os inimigos falaram, olha que maravilha, nós levamos a arca, não é? Isso aqui não representava a presença de Deus? Olha, trouxemos ela, puseram no templo de Dagom, puseram perante a estátua de Dagom, ó Dagom, está aqui a arca, né? Os judeus, ó, está aqui a arca, legal, né? E Deus permitiu, pode levar, leva. O povo está usando isso como amuleto. Só antes de nós falarmos mais sobre a arca, sobre esse momento, meus irmãos, então entendamos. Amuletos, sabe, a própria Bíblia, a pessoa está totalmente distante de Deus e põe a Bíblia em cima do carro. Não é que é problema colocar e usar, mas o que mais existe nisso daí? É apenas colocar lá em cima de uma mesa, em cima de uma prateleira, num painel, mas você não está lendo, não está, sabe? A cruz, pendura no peito, pode pendurar, tá? Não estou dizendo que não pode, a questão é o seguinte, o que é isso? Você vai usar aquilo dali dizendo, olha, pronto, né? Está resolvido, não preciso de mais nada, estou aqui com um amuleto, amém? Deus não tem interesse com amuletos, por isso que na nossa fé a gente evita, até olha, unge isso, leva aquilo, segura isso, põe no bolso. Eu já fui fiscal de prova de concurso várias vezes, me lembro de um lá, alguém a gente até tinha que investigar, porque, o que é, né? É cola, o que é? Mas alguém lá esfregando a mão, passando a mão num objetozinho lá, e aí de repente quando aquela pessoa foi ao banheiro, a gente foi lá, porque estava investigando o que era, mas não era um amuleto, alguém que na sua fé tem lá um amuleto, e tinha um objetozinho lá, e a pessoa fazendo a prova do vestibular, e passando a mão naquele negocinho lá, né? Mas não era cola, não era nenhum tipo de cola, era um amuleto. Mas, então nós temos que tomar cuidado com relação aos amuletos, amém, irmãos?
Não temos, por isso que a nossa fé, ela é algo assim, por isso que o cristianismo é algo maravilhoso, e Deus já quis assim, porque olha, pode tirar tudo, pode ficar nu, pode ficar pelado, tá lá, tá sem nada, mas para a nossa fé, a gente não precisa de nenhum objeto, de algo que tira e arranca da gente, a gente fala, e agora, como é que faz? Eu perdi isso aqui, olha, amém? Porque é algo entre nós e Deus, a própria arca, ela estava ali, porque aquele era um momento limitado, e nós vamos encerrar essa palavra nessa noite, daqui a pouco, mostrando como é ilimitado e maravilhoso o nosso momento, porque naquele momento a presença de Deus em todo o mundo, em todo Israel, em todo o mundo, era ali, naquele local, naquela arca. E hoje, como nós vamos encerrar, graças a Deus, é em todos nós, amém? Aleluia, nós somos a arca hoje, aleluia, glória a Deus. Mas às vezes a gente não para pensar nisso, né? Naquela época aquilo era maravilhoso, hoje somos nós, hoje pode ser. E a Bíblia fala disso. Nós vamos ver, vou mostrar na Bíblia. A Bíblia fala disso. Mas então, olha só. E aí, só para a gente passar adiante. Aí depois que levou, depois que o povo aprendeu, e o povo viveu e acabou por muito tempo, né? Mas como assim? A hora que ela pousou lá no outro dia, a estátua de Dagom amanheceu caída. A estátua caída. Daqui a pouco, põe a estátua em pé, cala a boca, ninguém fala nada para ninguém. Daqui a pouco, no outro dia, a estátua amanheceu caída, com a cabeça e os braços quebrados. Aí já começou o desespero, né? E agora, como é que a gente faz? A estátua está caída. E aí leva para uma cidade, leva para outra. A arca virou uma batata quente na mão daquele povo. Para onde levava, o povo dizia, o que a gente fez de mal para vocês? Essa arca está aqui, aonde ela levava era peste, era praga, era maldição, o povo morria, ia para outra cidade, a mesma coisa, e eles não sabiam o que fazer com a arca. É aquela brincadeira da batata quente, né? Não sabia até que, olha, devolve a arca para esse povo. E aí a arca teve que voltar, mas como o povo estava preparado, nem voltou para Jerusalém. Quando foi que a arca voltou para Jerusalém? Com Davi. Porque durante todo aquele momento era um momento de acabou, o povo nem sabia o que fazer com a arca, nem os filisteus, nem a nação de Israel sabia o que fazer com a arca, porque era a presença de Deus, mas Deus dizia, eu não estou com vocês, não me usem como amuleto, amém, irmãos? Deus não quer ser usado como um amuleto, Deus não aceita ser usado como amuleto, Ele, a Bíblia, o templo, a igreja, pode esconder na igreja, pode fazer não sei o que, pode benzer não sei o que lá, pode fazer sei lá o que for, se não está com Deus, não está ou não está, amém? Não tem nenhum objeto, pega isso aqui e leva, não, é Deus tem que estar, Deus pode até usar algo, como Paulo ali usava, olha, leva ali, mas aquilo estava dentro de um propósito, de um motivo, de uma fé, e Deus tem muito controle com isso, sabe? A gente vê muito isso na Bíblia. Deus falou em um momento de uma praga, Moisés, faz uma serpente de bronze, porque olha, essas são as serpentes, não é? O povo distanciou, e faz e levanta, e olhando eles para a serpente, pode ter sido mordido pela serpente venenosa, não vai morrer, e foi fato, foi Deus que mandou. O que aconteceu depois? E aí a gente falando, olha, a gente tem que aprender na Bíblia, né? E ainda hoje nós somos do mesmo jeito. Logo depois o povo passou a adorar a serpente. A serpente era simbólica, ela foi levantada numa haste. Assim como Cristo foi levantado no madeiro, a serpente que simbolizava o pecado, a maldição, foi levantada. Como é que era a cura? Olhando para ela. Tinha que chegar lá, olhar para ela. Como é que é a nossa cura, a nossa libertação? Olhando para a cruz, olhando para Cristo na cruz. Tudo simbólico, tudo era um tipo e um antítipo. Mas aí o povo começa a adorar a serpente, aí Deus fala, Moisés, pega essa serpente e consome ela, acaba com essa serpente. Como é que a gente faz hoje? Deus usa um homem, Deus usa uma mulher, o que a gente faz? A gente passa a adorar a pessoa, a gente passa a idolatrar a pessoa, a gente confunde quem Deus está usando com Deus. Deus está usando aquela pessoa, Ele está sendo um instrumento, amém? Mas aí a gente começa a achar que é a pessoa que é o milagreiro, o que faz milagreiro, se pode assim dizer, né? É Deus, não é a pessoa, amém? Quem usa é Deus, então, mas nós, por vezes, nós confundimos, e temos que aprender isso na Bíblia. Mas, continuando, outra coisa curiosa a respeito desse período dos juízes, foi a transição dele, a transição desse período para o que sucedeu, que foi a monarquia. Veja, em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7, Samuel foi e seria o último juiz.
De fato, seria. Gente, era o propósito de Deus estabelecer a monarquia. O rei de Deus já estava vivo, já estava lá, era um adolescente. Mas o povo antecipou, o povo agiu como eu e você agimos por vezes. A minha vontade é essa. Olha, mas Deus está falando, não, mas eu vou antecipar. Gente, isso aconteceu demais na Bíblia. Deus disse para Abraão e Sara, falei de vocês uma grande nação, vocês dois, a promessa é para vocês dois. Demorou um pouquinho, a própria Sara falou, Abraão, está demorando, vai ser difícil, o milagre é muito grande, acho que não vai acontecer, pega minha serva, Agar, tem um filho com ela, a promessa vai se cumprir assim, né? Às vezes a gente quer dar um jeitinho, a gente quer dar uma mãozinha para Deus, quando na verdade nós temos ações que nós devemos fazer, mas são ações, são ações que a gente tem que fazer, não é, fazer aquilo que Deus não mandou. A promessa era para Abraão e Sara, não envolvia Agar, e daí vem um problema, uma situação difícil, embora tenha até promessa para este povo, para essa descendência, mas é uma situação difícil. E aqui olha o que diz em 1 Samuel capítulo 8, versículo 7, Deus diz a Samuel, disse o Senhor a Samuel, nesse período dos juízes, onde estava se encerrando, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. O povo disse a Samuel, e aqui está um problema muito grande, está implícito no pedido do povo, algo muito ruim que eu e você por vezes fazemos. O povo chegou em Samuel e disse, Samuel, não precisa falar nada não, a gente não quer saber. Gente, os juízes é considerado uma teocracia. Deus levantava aquelas pessoas limitadas, falhas, imperfeitas, como hoje levanta e usa os pastores e outras pessoas assim. Nunca foi, não quer dizer que sejam perfeitas, mas chegaram e falaram, olha, nós queremos um rei como das demais nações. Pronto. Os juízes não eram hereditários, não era passado de pai para filho, não era herdado. Deus chamava um, chamava outro. Mas aquele povo queria um rei, olha, e Deus deu um rei como as demais nações, diz que Saul era o mais alto, era o bonito, era alguém igual, nós queremos um rei, vamos escolher um rei, nós queremos uma coisa assim. Deus falou, vocês querem um rei como das demais nações, vou atender, vou dar igualzinho, jeitinho, reizão, bonitão, grandão, escolha de vocês, né? Vocês estão dizendo que vocês querem, né? Vocês não estão falando, Samuel, profeta, o Senhor está com você, você tem uma autoridade espiritual, quer eu goste ou não. E fala, vamos orar, vamos ver o que Deus diz. Aí Deus fala, Samuel, atende ao povo em tudo quanto eles estão fazendo. Eles não rejeitaram a você, mas rejeitaram a mim, para não reinar sobre eles. Amém? Outra lição aí para nós aprendermos, meus irmãos. E foi difícil esse rei que o povo escolheu, deu trabalho para aquele povo. Davi estava lá, já estava vivo, era um adolescente. Meus irmãos, antes de passarmos adiante, por vezes a bênção para nós já está ali, já está pronta, já está preparada. Mas a gente vai e antecipa, a gente vai e faz algo, muito perto, estando muito perto. E aí a gente perde a bênção. E a gente não é, e entender, como Deus falou aqui, Samuel, o problema não é com você. Os pastores, os líderes, os crentes, as pessoas têm que entender, o problema não é com eles, é como Deus diz, o problema é comigo, eles estão duvidando é de mim, amém? Por vezes nós não estamos duvidando, não é do pastor, não é do crente, não é do irmão, não é daquela pessoa que está falando com a gente, aquilo ali está apenas representando, sendo usado por Deus, nós estamos duvidando de Deus, nós estamos duvidando da palavra de Deus que nos diz, confia em mim, e a gente deixa de confiar, não é naquela pessoa, porque se é naquela pessoa, tudo bem, mas a nossa confiança, a palavra, se era baseada na Bíblia, nós estamos rejeitando e duvidando de Deus, amém, irmãos? Vamos passar adiante, mas encerrando então, esse período, aí vem os reis, um rei que Deus não escolheu, mas que Deus permitiu, só antes de passar adiante, e tem isso, às vezes o que Deus permite não é a escolha dele. Por vezes nós falamos, isso aqui aconteceu foi porque Deus quis, de forma alguma. A Bíblia nós vemos a vontade permissiva de Deus e a vontade diretiva. O fato de que algo está acontecendo não quer necessariamente dizer que era a vontade de Deus.
Aí talvez alguém diga, mas não cai nenhuma folha se Deus não permitir. Sim, se Deus não permitir. É isso que a Bíblia diz. Só que Deus por vezes permite porque a gente quis, porque a gente bateu o pé, como um irmão certa vez, achei engraçado, ele falou, olha, eu tenho um dedinho muito ruim para escolher. E tem outro irmão, um pastor muito sábio, que falou o seguinte, as maiores bênçãos que Deus já me deu na vida foram as vezes em que ele disse não. Certa pessoa muito sábia disse, grandes bênçãos que Deus me deu na vida foi quando ele me negou a minha oração, a minha petição. Foram grandes bênçãos que Deus me deu. Ele já me deu muitas, mas muitas das grandes bênçãos de Deus foi quando ele falou, olha, porque eu te amo, eu não vou te dar isso não, porque você está pedindo, isso aí vai te dar um problema. Mas tem vezes que a gente teima, se não me der, eu afasto, eu vou, então tá bom, vou permitir, né? Mas vamos prosseguir, meu irmão, perto de encerrando, sabe o que existe de maravilhoso no livro de Juízes? Que em vários momentos dele, aqueles juízes que fizeram coisas grandes, Débora, todos eles, você vê isso lá abra lá a sua Bíblia, em Juízes capítulo 3, versículo 10. Como é que começa o livro de Juízes capítulo 3, versículo 10? Alguém lê, por favor? Eu vou ler, Juízes capítulo 3, versículo 10. Veio sobre ele o Espírito do Senhor. Otoniel. Em todo o livro de Juízes, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Juízes capítulo 3, versículo 10. Juízes capítulo 6, versículo 34. Vou falar outras. Começa dizendo o seguinte, veio sobre ele o Espírito do Senhor. Veio sobre ele o Espírito do Senhor. Esses homens, essa mulher, fez o que fizeram, porque veio sobre eles o Espírito do Senhor. Mesmo nos momentos em que a Bíblia claramente não cita, mas olha só, Juízes 3:10, Juízes 6:24, Juízes 11:29, Juízes 14, versículo 6 e versículo 19, Juízes 15, versículo 14, sabe como todos esses versículos do livro de Juízes começam? Veio sobre ele o Espírito do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A terceira pessoa da Trindade, Deus, sempre existiu, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por isso que lá em Gênesis diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E disse Deus, e disse Elohim, que é uma palavra plural, não é um politeísmo, é a trindade, que é bíblica. Façamos uma triunidade, assim como somos corpo, alma e espírito. Na teologia, me lembro do Meyer Pierman, um teólogo judeu, lá da década de 50, 60, escreveu uns livros muito bons que a Assembleia de Deus usava muito, e ele cita dezenas de coisas na física, na natureza, no átomo, na neve, onde que é uma triunidade. Ele diz o seguinte, Deus deixou a sua assinatura na criação. Muitas coisas na criação são explicadas pela física, pela química, dizendo, isso aqui são 3 elementos, que são um só, 3 elementos indivisíveis. Algo que mais ou menos quando você divide, de repente causa uma explosão nuclear, se você tentar dividir. Pode até dividir, mas vai ser uma explosão, porque essas coisas estão aqui e assim, e ele foi citando lá coisas que cientistas mostraram na natureza. Então, nós vemos que nem todos esses versículos diz a Bíblia, veio o Espírito do Senhor, veio o Espírito do Senhor. Por isso que os juízes fizeram o que fizeram. Amém, irmãos? Agora sabe o que é de maravilhoso? Eu vou te mostrar aqui agora e vamos encerrar. Que hoje esse Espírito do Senhor que fez coisas maravilhosas em Davi, em várias outras pessoas na Bíblia, porque ele veio sobre eles, ele está sobre nós. Amém? Aleluia. Glória a Deus. O mesmo Espírito está sobre nós. E é por isso que de fato Jesus profetizou dizendo, ficai em Jerusalém, vocês não vão dar nenhum só passo, até que do alto venha o Espírito Santo de Deus, e ele descerá sobre vocês. E nós vamos ler aqui que isso foi profetizado cerca de 8 séculos antes desse momento, e Pedro cita a profecia, porque as profecias bíblicas não são chutes bem dados. Tem alguém aqui com dor de barriga? Tem, deve ter alguém aqui com dor de barriga, tem alguém? Não, as profecias bíblicas são coisas assim, olha, uma virgem dará à luz, olha, lá de Belém da Judéia, aquela cidadezinha que é como Nerópolis, de lá vai nascer o Messias. Bom, se é para chutar, então vamos dizer que vai vir de São Paulo, porque é uma cidade muito grande, tem muita probabilidade do Messias, o Salvador do mundo, vir de uma cidade muito grande. Não, o Messias vai vir de Belém da Judéia, mas é uma cidadezinha pequena, não, é de lá, está profetizado, e foi de lá que veio. Amém? Cerca de 8 séculos antes, Joel é tomado e ele fala, olha, o que diz Joel em capítulo 2, versículo 28?
Abra sua Bíblia no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Olha como é tremendo. Alguém pode avisar, mas Joel, você tem certeza? O Espírito do Senhor, que em raros momentos da história desceu sobre algumas pessoas, e aí eles venceram o gigante, e aí eles venceram o leão, e aí eles fizeram e aconteceram, e você está dizendo que ele vai ser derramado sobre todos, de uma forma assim sobre qualquer um? É isso mesmo, Joel? Aquele mesmo Espírito lá, que veio sobre Sansão, que veio sobre Davi, naquele momento, é isso mesmo, a profecia diz isso, então estou profetizando. Joel capítulo 12, versículo 28, cerca de 8 séculos antes de se cumprir, diz o seguinte: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aleluia, glória a Deus. Era o tempo da lei, era uma época difícil, a arca estava ali, era só ali. Agora Deus diz: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Mas o profeta é pouca gente, é assim, é um aqui, é outro ali, a gente depende de um profeta, de repente não tem ninguém. Não, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, os jovens terão visões. Aleluia, glória a Deus. Coisa que acontecia muito raro, né? Que o rei tinha que bajular lá o profeta, vê aí o que está acontecendo, o que vai acontecer. Aí Joel diz: olha, vai acontecer e todos, e visões e sonhos, e vai acontecer de uma forma ampla. Aí lá em Atos capítulo 2, versículo 15, cerca de 8 séculos depois, o Pedro, o temeroso Pedro, alguém poderia dizer o vacilão, né, que estava lá meio assim, meio com medo, que correu, que negou Jesus 3 vezes, numa só noite, foi profetizado. Jesus disse: Pedro, fica tranquilo, calma, diz que vai comigo, vai fazer acontecer, essa noite você vai me negar 3 vezes. Não, mestre, olha como as profecias de Deus são fortes. Você vira para o seu soldado número 1, o mais valente, fala assim: essa noite você vai me negar 3 vezes. Mas fica tranquilo, não tem problema não, daqui a pouco eu vou te encontrar, vou te chamar para pastorear minhas ovelhas, eu sou Deus, eu sou maravilhoso. Amém, irmãos? Olha como Deus é maravilhoso. Por isso a gente prega a Deus, por isso a gente não prega pastor, igreja, a Assembleia de Deus é isso, é aquilo outro. Por isso que a gente prega a Deus, porque Deus, aleluia, glória a Deus, porque Deus é maravilhoso, com todo o poder, com toda a glória. Não criou, não foi essa terra, não foi a gente não, Ele criou, foi o universo. Amém? Alguém fica assim: você acha que Deus criou essa terra? Não, Deus criou, foi o universo. Aleluia, não foi essa terra não, foi o universo. Aleluia, glória a Deus. Então, aí Deus fala: essa noite, mas não tem problema, isso eu vou te perdoar, eu sou Deus. A maior característica para mim de Deus é nesse poder, sabe, perdoar. E aí o Pedro, lá em Atos capítulo 2, versículo 15, agora corajoso, destemido, fica perante uma multidão, aquele que negou 3 vezes, e fala e prega, e milhares se convertem naquele dia, e ele diz o seguinte, Atos 2,15: estes homens não estão embriagados, porque não é de hoje que o encher do Espírito Santo, por vezes, pode ser considerado, ou alguém confundir com a embriaguez, porque é algo tremendo, porque é algo forte. É claro, tem embriaguez, tem brincadeira, tem palhaçada, tem bobeira, tem bobagem, tem um punhado de coisa, mas tem o encher do Espírito Santo, amém? Que alguém que não conhece pode até achar que é embriaguez. Ele diz: mas como vindes pensando, sendo essa a 3ª hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. A Bíblia naquela época era rara, o texto era escrito à mão, os exemplares da Bíblia eram raros e ficavam guardados lá, mas eles eram lidos e era sabido de cor. E Pedro cita: o que está acontecendo aqui é o que foi profetizado pelo profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, e aí ele cita a profecia: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, os vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Amém, irmão? Aleluia, glória a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Sabe, eu vou fazer um convite agora, vou encerrar fazendo um convite, e é por isso que eu faço esse convite, porque é algo maravilhoso, tremendo, porque do mesmo Espírito que estava um dia sobre Davi, fez Davi vencer um gigante. E olha como isso é fato. Aqueles apóstolos até então temerosos, acovardados, receosos, tímidos,
agora estavam e morreram e enfrentaram a morte. Daqueles 12, 10 tiveram mortes martíricas, segundo a tradição, segundo a história, pendurado de cabeça para baixo numa cruz, tirado a pele viva, e por aí vai, né? Arrastado em cidade, não negaram, enfrentaram. E aquela profecia de Jesus, olha como isso aqui realmente é real, a descida do Espírito se cumpriu. Jesus disse, olha, aleluia, glória a Deus, como as coisas de Deus são maravilhosas, vocês vão ficar em Jerusalém, o Espírito Santo vai descer, esse Espírito maravilhoso, tremendo, a terceira pessoa da Trindade. Ainda mais na teologia, em outros momentos nós podemos ver, vocês verão, vocês sabem, o selo da salvação, o penhor da salvação, a garantia de que Ele voltará, aleluia, glória a Deus, porque se Jesus não voltar, o Espírito Santo não vai. Oficialmente, lá na ficha, onde é que o Espírito Santo está hoje? Aqui, na terra. Ele é onipresente, está em todo mundo, mas o lugar oficial do Espírito Santo é aqui, é o selo, está pregado, é o penhor, é a garantia de que Jesus virá, amém? Aleluia. Mas voltando, falando disso de fazer, sabe, e é por isso que o cristianismo chegou onde chegou, é por isso que o cristianismo chegou aqui em Goiânia, em Aparecida de Goiânia, chegou, e o que Jesus disse? E esse evangelho será pregado em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé? E essa profecia tem se cumprido, o evangelho tem chegado aos confins da terra, porque homens falhos, homens e mulheres falhas como eu e você, cheios do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, tem feito coisas maravilhosas sobre a terra. Coisa que não vem do homem. Os sociólogos, olhem bem para cá, por favor. Os sociólogos, os filósofos, os psicólogos, os que estudam as relações humanas, ficam lá em teses de doutorado. Vamos entender o efeito da igreja evangélica, da igreja pentecostal. Vamos estudar aqui, vamos entender, né, o fenômeno do crescimento. Ah, é isso, ah, é aquilo, ah, é não sei o que. Ah, no passado foi porque o Império Romano. Não, não foi porque o Império Romano não sei o que lá, não. O Império Romano foi vencido pelo cristianismo. O Império Romano lutou, matou. Vai lá no Coliseu, lá naquela arena, o sangue dos cristãos foi derramado. Mas é como alguém dizia, o sangue dos cristãos derramado era como semente. Até que o Império Romano foi vencido pelos cristãos. Aleluia, glória a Deus. Porque a profecia se cumpriu, porque o Espírito Santo de Deus faz coisas tremendas. Mas deixa eu lhe dizer algo. Esse Espírito maravilhoso que estava em toda a Bíblia, de uma forma limitada no Velho Testamento, mas no Novo Testamento enchendo pessoas anônimas, aleluia, glória a Deus, qualquer pessoa, qualquer um, a promessa, por isso que diz sobre toda a carne, não quer dizer que todos receberão, mas quer dizer que todos podem receber, desde que aceitem, e é por isso que eu vou fazer um convite, é por isso que nós fazemos um convite, para aquela pessoa que não entregou ainda a sua vida ao Senhor Jesus, entregue, o aceitando como o único e suficiente Salvador, porque é assim que a Bíblia diz que o Espírito Santo vem. O Espírito Santo vem sobre aquele que aceita ao Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Aleluia. Por isso eu quero perguntar a você, se há alguém aqui que não se lembra na sua história de vida, de um dia ter tomado essa decisão, eu te convido hoje a levantar a sua mão em sinal espiritual perante o mundo espiritual, aceitando a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Amém? Levante a sua mão e eu quero orar com você. Aleluia. Tem pessoas aqui que reconciliar, entregar, pode vir aqui à frente, vamos orar com você, amém? Glória a Deus, pode vir. Alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, que quer reconciliar, eu quero estender este convite, eu quero dizer, aquele que quer entregar, aquele que quer reconciliar, é Cristo, é a Cristo. Sabe o que a gente diz? Olha como as coisas de Deus são maravilhosas. As coisas de Deus são tão maravilhosas que até o brinde é bom. A igreja, pastor, irmão, isso é brinde. A decisão que eu e você um dia tomamos, e não podemos nos confundir com relação a isso, porque o mundo quer nos confundir. O mundo nos diz, a gente ouve isso diretamente. Ah, igreja, né? Ah, pastor, né? Não, o que nós aceitamos um dia foi a Cristo. Igreja, pastor é brinde. Amém, irmãos? Mas até o brinde é bom. Até o brinde é bom. Aleluia. A gente só não pode confundir as coisas. Mas até o brinde é bom. Mas a decisão maravilhosa, oh glória a Deus, como Deus é maravilhoso. Gente, quando eu olho para mim mesmo, para os meus erros, para as minhas falhas, para os meus defeitos, eu vejo Deus é maravilhoso porque Ele me aceita. Porque eu sei, eu conheço os meus erros, sei quanto eu sou falho.
E cada um de nós aqui, se for sincero consigo mesmo, vai ver como você e eu somos falhos, amém? Somos capazes de fazer coisas terríveis. Nos coloque sob pressão para ver. Nossa natureza pecadora, sabe? O que nos limita na nossa maldade, nas nossas ações, é Deus, é o Espírito de Deus, é a graça de Deus. E um dia esse corpo vai ser transformado, e aí vamos para o céu, transformado, regenerado, transformado pelo Espírito de Deus, por Deus, teremos que ser lavados. Nós somos terríveis, mas então, e Deus nos aceita assim, e é por isso que o convite é para Ele. Eu quero estender, olhe bem para cá, se tem alguém aqui, levante a sua mão, eu quero orar com você, tem mais pessoas, está vindo. Vamos aplaudir o Senhor, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós ficamos felizes porque Deus fica feliz. Meu irmão, você acha que a gente fica feliz? Deus fica feliz. Sabe o quanto Deus fica feliz? Ele fica feliz ao ponto de que Ele morreu na cruz por cada um de nós, por você, por mim, Ele morreu. A igreja não tem motivo para ficar feliz? Sendo que foi Ele que morreu na cruz, Ele morreu na cruz por nós, Ele fica feliz. Toda a obra de Deus, a Bíblia, todo o cuidado, toda essa ação, toda essa profecia de séculos, toda essa preparação, foi para que este momento dessas pessoas, este momento de eu e você, entregar a nossa vida a Ele, aleluia, glória a Deus. Nenhum de nós